Olá, meus queridos seguidores, tudo bem com vocês? Existem momentos na nossa vida que a gente passa por situações tão complicadas que começa a surgir o medo, não é verdade? Existem momentos e situações inesperadas, improváveis, que você fica tão assustado que começa a ter medo. Se você quer saber como lidar com isso, se você está passando por algo assim, assista esse vídeo, está incrível. Como enfrentar o medo, este é o tema. Pessoal, eu vou contar duas histórias que realmente indicam o que tem que fazer para enfrentar esse medo. São histórias que me ajudaram e estão me ajudando toda vez que eu sinto medo, toda vez que tem uma condição inesperada. Eu garanto que eu vou te ajudar, porque são coisas que me ajudaram e estão me ajudando. Então, não perca esse vídeo, está incrível, fique até o final. Mas antes de começar, e se você não é inscrito, se inscreve no meu canal, e eu preciso muito do seu joinha. Quando você está assistindo o vídeo, clica aí no curtir, para o YouTube entender que esse vídeo está sendo muito bom. Se você gostou, compartilhe também com as pessoas que você ama, e você compartilhando, você está ajudando não só o outro, mas você mesmo, essa corrente do bem, tá? Vem comigo nessa corrente. E mais uma coisinha, estou sendo patrocinada pelo grupo da Ripardo Embalagens, que me ajuda a melhorar os vídeos cada vez mais, que eu faço com muito amor para vocês, tá bom? Então, vamos para o vídeo? Pessoal, são duas histórias como eu disse. Essa primeira é como você vai fazer para enfrentar o medo. E a segunda, com quem você pode contar para te ajudar. Então vamos lá. Essa primeira, um jovem guerreiro, ele convivia com o mestre muito tempo. Chegou um dia, o mestre disse para ele: filho, você tem que travar uma batalha contra o medo. Ele achou uma ideia muito assustadora, muito agressiva. Mas o mestre disse: você precisa fazer essa batalha. Eu vou te dar todas as instruções para você lutar comigo. Um dia chegou e ele foi para essa batalha, cada um com suas armas. De um lado, o jovem guerreiro, do outro lado, o medo. O jovem guerreiro olhou para o medo e viu que ele era tão pequenininho e o medo era grande, imponente. Mas, como o mestre tinha orientado, ele respirou fundo e foi diante do medo e disse: você me dá permissão para eu lutar contra você? E o medo disse: nossa, obrigado por tanto respeito pedindo permissão para lutar comigo. E o jovem guerreiro respirou fundo mais uma vez e disse: como eu faço para te vencer? O medo chegou e disse: bom, eu chego bem perto de você, eu falo bem rápido, você fica com medo e faz tudo o que eu quero. Mas, se você não me ouvir, eu vou perdendo o meu poder. Você pode até me ouvir, eu posso até te convencer, mas se você não fazer o que eu falo, eu vou perder totalmente o meu poder. O jovem guerreiro começou a entender como era feito para vencer esse medo. E aí, o mestre completou: filho, é assim que você vence o medo. Olhando para ele, enfrentando. Mas, além disso, quando vem aquele problema, aquela coisa inesperada, aquele medo aparece, você encara ele como uma oportunidade para você crescer e aprender. A coragem e o medo são bem juntinhos. Só que você saber lidar com sabedoria, você vence o medo. Então, pessoal, essa primeira história, o que eu aprendi, o que eu faço na minha vida. Realmente, tem momentos e tem épocas da nossa vida que aparecem tantas coisas inesperadas
Eu que o diga, como acontece com você também. E quando vem o medo, eu falo, Adriane, olha para o medo, vê o que você tem que aprender com ele, o que você tem que vencer, e não desanimar, enfrentar, respirar fundo e saber que você vai sair melhor aprendendo algo novo. Porque se você dar ouvidos para o medo, se você desistir, se você desanimar, ele venceu. Mas se você enfrentá-lo, enxergar como oportunidade para melhorar, você venceu. E agora, a segunda história, que para mim é linda essa história, vocês já ouviram falar, mas eu vou explicar como ela pode te ajudar no seu mundo. Essa história está na Bíblia, em Mateus capítulo 14, versículo 22 a 33. É assim. Jesus tinha feito muitos milagres. E eles estavam idolatrando Jesus, ele não queria isso, então ele pediu para os discípulos irem em alto mar pescar. Vocês vão em alto mar, enquanto eu vou despedir a multidão. Os discípulos foram em alto mar, Jesus despediu a multidão e foi orar, como ele sempre fazia. Então, por volta da quarta vigília, que é entre 3 e 6 da manhã, mais ou menos, os discípulos estavam em alto mar e começou um vento ao contrário. Mesmo eles tendo toda a experiência, eu acredito que o vento tenha sido muito forte, porque estavam com muito, mas muito medo. Estava um vendaval grande. E aí, Jesus foi até eles, caminhando sobre o mar. Só que os discípulos viram um fantasma. Naquela época, eles acreditavam muito em fantasma. Então, eles acreditavam que aquilo que estava vindo era um fantasma. E eles começaram a ter mais medo ainda. E Jesus, aproximando, disse: tenha ânimo, sou eu, não tem mais. Quando Jesus disse isso, Pedro, na mesma hora, dentro da barca, morrendo de medo, disse: Senhor, se é realmente o Senhor, faça com que eu vá até contigo e eu ande sobre as águas. E Jesus disse: venha. Pedro foi andando sobre as águas, olhando para Jesus, ele andava sobre as águas. Ele conseguia olhar, ele conseguia caminhar. Mas, novamente o vento veio. E ele tirou o olho de Jesus e olhou para o vento. Nessa hora ele começou a afundar e gritou: Senhor, me salva! Jesus deu a mão e colocou dentro do barco. Jesus entrou no barco e disse para ele assim: homem de pouca fé, por que duvidastes? Quando Jesus entrou no barco, o mar se acalmou. Os discípulos ajoelharam e disseram: tu és realmente o Filho de Deus. O que significa essa passagem em relação ao nosso medo? Daqui dá para a gente tirar muitas coisas. Primeiro, quando você está passando por um problema muito difícil, que você está com muito medo, lembra que Jesus está olhando você. Quando os discípulos estavam morrendo de medo, achando que iam até morrer, Jesus estava longe olhando, caminhando em direção a ele. Muitas vezes, Jesus deixa a gente passar por isso, para observar a nossa fé, mas ele está sempre ali para cuidar de você. Você só precisa dizer sim para ele. Outra coisa muito importante. Lembra que quando Pedro estava olhando para Jesus, ele andou sobre as águas, mas quando ele olhou para o vento, ele afundou. É exatamente isso que acontece na nossa vida. Muitas vezes a gente olha para o medo, a gente enxerga fantasmas que não existem, a gente olha para o vento, para o que é errado, então a gente afunda. Se você olhar para Deus, Ele vai te dar força. O lado positivo, você vai andar sobre as águas, ou seja, você vai enfrentar o seu medo, você vai conseguir o que você quer. Mas se você desviar, Deus está ali, esperando você olhar para Ele. Mas se você tirar o olhar dele e não querer a ajuda dele, você vai se afundar mais cedo ou mais tarde. Dizer sim para Deus e olhar para Deus é ter aquela confiança. Que no final, você viu o que ele fez com Pedro. Com a pouca fé, ele salvou Pedro.
Exatamente. Com a nossa pouca fé, Deus está sempre ali para dar a mão, nos salvar. Mas a gente também precisa falar, salva-me, Senhor. Como eu gosto de falar muito, eu estou falando muito isso nos meus últimos vídeos, porque eu estou vivenciando isso. Eu amo chegar para Deus, no meu lugar, na minha casa, que eu fiz um santuário, eu falo, Deus, está acontecendo isso. É lógico que Ele sabe, mas você expor para Ele, Ele vai te salvar. Então, como enfrentar o medo, Adriane? Olha de frente para Ele. Respira fundo e enxerga como oportunidade de você crescer. Comece a olhar para Deus e não para o vento. Comece a ter confiança em você e em Deus também. E as coisas vão começarem a mudar. Não vou dizer para você que todos os problemas vão resolver, mas você vai conseguir resolver os seus problemas de uma forma mais leve, mais forte, com mais coragem. E não desistir jamais e não desanimar. Eu vou terminar com uma frase que essa semana veio no meu coração para minha vida, que me ajudou e para ajudar você também. Uma frase da Bíblia. Seja forte e corajoso. Não tem mais. Não se apavore, não desanime, porque o Senhor teu Deus está com você por onde você andar. Acredite nisso e as coisas vão começar a mudar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Deixa aí o seu joinha agora no final, no YouTube entender que esse vídeo é muito bom. Compartilhe com as pessoas que você ama, que você quer ajudar. E me siga no Instagram e no Facebook, Adriane Padura. Espero vocês até o próximo vídeo, se Deus quiser.